economista do ano. Mas 2012 já passou. 2012 não é sempre economista do ano. O ano de 2012, você não me deixou terminar. Né? Então, sem mais delongas, por favor, eu gostaria de... Não, e a apresentação dá para falar? Dá. Então estamos salvos. Secretário, você presta atenção. Bom, bom dia. Rogério, queria agradecer ao doutor Roberto pelo convite, aos senhores pela presença. E eu gostaria de, antes de iniciar a apresentação, eu preparei essa apresentação para o público aqui. Ela foge da pedagogia, eu acredito que não deva ser o motivo da reunião de hoje, mas eu procurei fugir um pouquinho da pedagogia e procurei focar a relação entre economia e educação. Claro que não irei aprofundar, mas procurei associar a economia e a educação e, à luz da associação entre economia e educação, mostrar a estratégia que foi adotada pela Secretaria, enquanto secretário, desde 2011. Mas me permitam 5 minutos para que eu procure contextualizar, através de uma história, para depois rapidamente entrar no tema. Essa história, ela está associada a um texto do Velho Testamento, que é o texto de Davi e Golias, que é um texto que, para nós, é passado como o fraco vencendo o forte. Mas eu sou muito curioso, eu gosto muito... na verdade, a minha intenção era seguir a carreira teológica, meu pai me pediu. Eu até cito isso em algumas palestras, porque, na realidade, eu era um jovem muito bonito e ele achou que fosse um problema ser um pastor muito bonito. Mas, enfim, eu segui a carreira de engenharia. Porque, na época, os filhos tinham capacidade de tomar decisão. Né? Então, eu falei, pai, eu quero seguir teologia. Ele falou, muito bem, filho, mas primeiro você vai fazer engenharia. Então, aí acabou com o meu desejo de fazer teologia. Mas eu gosto muito de teologia e gosto muito do Velho Testamento. Então, eu estudei muito a fundo a questão do texto. Eu estudo alguns textos, mas eu gostei demais de Davi e Golias e fui estudar. E, rapidamente, só para contextualizar, claro, todos conhecem a história de Davi e Golias, mas o rei Saul, ele veio um exército inimigo se aproximando e invadindo suas terras. Os israelitas se preparam para a guerra. E como era costume à época, o exército inimigo define um guerreiro que desafia um guerreiro dos israelitas para que, numa batalha entre ambos, o vencedor evitasse um derramamento muito grande de sangue e pudesse tomar conta daquela terra. Muito bom, vem Golias, indicado pelo exército inimigo, um gigante enorme, e vem acompanhado, enquanto os exércitos se confrontavam, ele vem acompanhado de um escudeiro. Golias é muito grande, um grande guerreiro, ele vem absolutamente protegido por uma armadura de bronze que lhe cobre a cabeça, só deixa de fora o rosto e a fronte. Essa armadura vai até o joelho. E os pés até o joelho, uma bota também protegida por lâminas de bronze. A estimativa que se faz do peso daquela armadura é de 50 quilos. Golias traz à cintura uma espada, na mão ele traz uma lança que não era uma lança de ataque a uma certa distância, era uma lança curta para batalhas corpo a corpo. Ponta de metal e uma estrutura de peso na lâmina, na lança, que a tornava uma arma absolutamente mortal, capaz de perfurar toda uma armadura como a que ele estava usando naquele instante. Então ele vem com uma espada, uma lança e vem acompanhado de um escudeiro que segura o escudo. Se aproxima e desafia o guerreiro dos israelitas, chamando o guerreiro, dizendo que entregará suas carnes aos animais da terra e às aves do céu, e que quer combater com o guerreiro indicado pelo rei Saul. Bom, por outro lado, os israelitas procuram identificar alguém que pudesse enfrentar Golias. Seria ser alguém que tivesse a capacidade de vencê-lo. Aproxima-se Davi, que é um jovem pastor de ovelhas, que era considerado na época a menos importante das profissões. Não era um guerreiro que está ali por acaso levando comida para dois irmãos que estavam ali naquele exército prontos para batalha.
Davi se oferece. Claro que causa um espanto enorme, não tinha a menor condição de vencer aquele monstro, daquele guerreiro chamado Golias. E Saul tenta convencer ele a não ir. Não, ele disse que vai, sua proteção de vida, ele vai. E que Deus havia dito a ele que ele teria muita condição de vencer aquela batalha. Querem vesti-lo com armadura, ele se recusa. Ele pode só. Ele só traz na mão uma tiradeira, que é um pedaço de couro amarrado nas duas pontas por uma corda, e algumas pedras. Ele pega no chão 5 pedras lisas que ele põe numa sacola que ele carrega na cintura e vai para a batalha. Contextualizado o problema, vamos analisar um pouquinho. Aquela tiradeira, ela é uma arma de guerra. Na época, se nós analisarmos as batalhas, elas eram feitas em 3 planos. O primeiro plano era a cavalaria, que os guerreiros a cavalo partiam para seguir o inimigo. O segundo plano era a infantaria, os guerreiros a pé com as armas. E o terceiro plano, a artilharia. E quais eram as armas da artilharia? Flechas e pedras. E como eram lançadas as pedras? Uma tiradeira. A capacidade e a pontaria daqueles exímios atiradores era uma coisa impressionante. Abatiam aves em voo. Aquela arma, aquela tiradeira, ela gira a um número de 7 revoluções por segundo. No momento em que a pedra é lançada, ela é lançada com uma velocidade de 34 metros por segundo. O impacto daquela pedra é calculado como se fosse um tiro de uma pistola 45. Tal é o impacto daquela pedra. O cálculo que se faz daquela batalha é de que quando Davi lança a pedra, que bate na fronte de Golias, ela levou 1 segundo entre ele soltar a pedra e a pedra bater na fronte de Golias. Qual era o problema de Golias? Primeiro, absoluta imobilidade por conta do seu tamanho e da armadura que carregava. Segundo, problema de saúde sério. Golias não precisava de um escudeiro para carregar o seu escudo. Ele tinha um braço livre. Ele tinha a espada na cintura e a lança na outra. Ele tem um problema de visão sério, ele não enxerga. É por isso que para ele a batalha tem que ser feita corpo a corpo, próximo. Qual era o único elemento que poderia vencer aquela batalha? Davi. A uma distância de mais de 30 metros, em hipótese alguma, corpo a corpo, com uma arma mortal, que foi o lançamento de uma pedra, que batendo na fronte de Golias, faz com que ele desmaie, Davi se aproxima e corta-lhe a cabeça com a espada. Eu chamo isso de uma vitória absolutamente calculada. O que eu quero dizer com isso? De que não há batalha que não possa ser vencida, desde que se conheça exatamente as variáveis de contorno, que se saiba que caminho utilizar para vencer. Que caminho utilizar para vencer aquela batalha. Eu fiz essa contextualização, que eu considero importante, para mostrar a importância da educação pública básica no nosso país. Eu não falo em ensino superior, eu falo em educação básica. Eu falo de crianças de 6 a jovens de 17 anos. Eu falo em ensino fundamental, eu falo em ensino médio. Eu falo em mais de 80% de jovens que não ingressam nas universidades e que têm na educação básica, ensino médio, a terminalidade da sua formação. Secretário, quantos por cento não chegam à faculdade? Menos de 20% destes jovens vão para o ensino superior. Então, entre 80% desses jovens, 83% estão entrando no mercado de trabalho. Eles acabam a terminalidade da educação básica, pelo ensino médio e ingressam no mercado de trabalho. Então, o meu entendimento é que é de uma responsabilidade enorme, se dar a este jovem, a essa criança, o direito a uma educação básica pública de qualidade. Importante também, alguns números, mais de 85% das crianças e jovens estão nas escolas públicas do nosso estado, não estão nas escolas privadas. E a grande maioria da formação das escolas públicas, fundamentalmente no ensino médio das nossas escolas. Nosso país não tem tradição em ensino técnico de formação média, não é cultural. O nosso jovem, ele não tem a cultura da formação técnica. Nossa cultura, por uma questão histórica, é de formação superior.
Diferente de uma Alemanha, em que 60% dos jovens do ensino médio estão nas escolas técnicas ou nas escolas tecnológicas. Aqui, o conceito do jovem ele precisa do ensino superior. A formação técnica ela não é objeto de desejo do jovem quando ele vai para o ensino médio. Primeiro. E segundo, a grande maioria das nossas escolas públicas de formação técnica de nível médio, elas oferecem muito menos vagas do que os jovens que a princípio têm idade para cursá-las. São duas formações públicas, o Centro Paula Souza e o Instituto Federal Tecnológico, que abrem vestibular. E aí vem a fala que se chama de exclusão. Se exclui no processo seletivo dezenas de milhares de jovens que poderiam estar tendo uma formação técnica de nível médio, melhorar a formação para ingresso no mercado de trabalho. Então esse é o cenário. O cenário é o cenário de um público na rede do Estado de São Paulo de quase 5 milhões de jovens, de crianças e jovens, ensino fundamental e ensino médio, em mais de 5 mil escolas nos 645 municípios do Estado. O que procurarei apresentar a partir de agora é uma associação entre um momento econômico muito rápido, os senhores têm muito mais competência na formação na área da economia do que eu, mas mostrando os momentos que o país passa e as estratégias que a educação tem utilizado para, à luz daqueles momentos, viabilizar uma formação para as crianças e jovens. Por favor. Muito bom, falarei rapidamente de 3 pontos aqui na minha apresentação. O primeiro é um resgate histórico, paralelo entre as mudanças socioeconômicas e a política de educação. O segundo, a situação atual, é um contexto pós-moderno em que atuam as políticas públicas. E o terceiro, qual a estratégia adotada desde 2011? O que tem se procurado fazer, considerando-se as duas questões anteriores? A próxima, por favor. Muito bom. Farei rapidamente o resgate histórico. A próxima, por favor. Eu procuro colocar à esquerda a questão do momento econômico e à direita o que se tem trabalhado ou o que se trabalhou na questão da educação. Então, alguns conceitos. A economia associando produção, distribuição e consumo de bens e serviços. E, por outro lado, a educação à luz dessa questão da economia, definindo, através de decisões de governo, valores, diretrizes, para que efetivamente você tenha nas escolas a educação que você deseja. Eu vou começar com o período pós-guerra, depois de 45, em que é de conhecimento de que as políticas de proteção social, conhecidas como welfare state, o objetivo sempre foi corrigir as distorções que o movimento capitalista ele trouxe. E, no lado da educação, muitas reformas pelas quais o Brasil passa a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo claro da melhoria da educação. E aí nós nos reportamos sempre a fala, bom, na minha época a educação pública era boa, na minha época a educação pública era boa. Exatamente esse período pós-guerra, em que efetivamente se tinha uma preocupação com a qualidade da educação, num movimento não de universalização, mas num movimento de garantia da qualidade para poucos. Esse é o grande movimento que ocorreu no período pós-guerra. Próximo, por favor. Se nós entrarmos nos anos 70, o que se tem aqui é uma crise na economia, uma recessão, e discutindo como financiar a educação. Quer dizer, como é que nós vamos garantir uma educação que efetivamente, mesmo em períodos de crise, garanta ainda a qualidade daquela educação no conceito de uma educação para poucos, ainda na década de 70. E aí surge, evidentemente, à luz desse movimento de uma recessão, o desenvolvimento das ideias neoliberais, recomendações de mudanças, de reformas do Estado e corte de gastos. Corte de gastos como uma das ações para que efetivamente você consiga equilibrar receita e despesa e, evidentemente, do lado da educação, algumas questões que começam a nos abalar, começam a mexer com o conceito daquela educação pública básica de qualidade que até então existia. Primeiro, a alteração das políticas sociais, começa-se a falar com os conceitos neoliberais em eficiência, controle, planejamento e avaliação, o que não eram termos que se usava até então. Quer dizer, avaliação, para quê? A qualidade é boa. Controle, para quê? Recurso tem.
Planejamento para quê? Né? Há um resultado que é o aprendizado das crianças e dos jovens. No momento que você tem essa questão econômica, da falta de recursos, ou seja, eu preciso fazer mais, porque há um movimento social nesse sentido, e os meus recursos estão escassos, eu preciso agora começar em controle, em avaliar para efetivamente, verificar se efetivamente as questões da educação estão caminhando como planejado. Ou seja, começa a se falar em transparência, meta, resultado, isso na década de 70. E como conclusão, uma influência muito forte dos conceitos econômicos nos desenhos da gestão das políticas sociais. A década de 70 ela se caracteriza justamente para que você, no momento em que você associa esses conceitos e utiliza esses conceitos na questão da gestão pública e de políticas públicas, fundamentalmente na área social. A próxima, por favor. Década de 80. A década de 80 ela é absolutamente fantástica, aqui começa a ter um conceito, o Japão se sobressai, qualidade total, muda-se radicalmente o conceito de estrutura organizacional, processo de decisão, horizontalização das estruturas produtivas e, principalmente na área da educação, associar ciência exata, biomédica e humana como estratégia de produção. Ou seja, mundo competitivo, globalizado, eu preciso produzir melhor, mais barato e ganhar mercado. Eu preciso de tecnologia. Eu considero que a década de 80 foi absolutamente fundamental para que você começasse a entender a necessidade de uma formação sólida, de um quadro de profissionais com educação sólida para ganhar mercado. Produzir melhor, mais barato e ganhar mercado. Considero essa década brilhante. Em paralelo a ela, evidentemente, o conceito da universalização da década de 70. Na década de 70, começa a se entender o seguinte: essa educação muito boa para poucos está tirando a possibilidade de milhões de crianças e jovens de ter uma formação. E quando se associa com uma década em que eu preciso garantir profissionais bem preparados para ganhar mercado, então a universalização tem que ocorrer efetivamente. Eu tenho que garantir que as crianças e jovens tenham acesso à escola, com as consequências que, porventura, possam advir dessa grande universalização. Na educação, como eu já havia mencionado, eu preciso, o trabalhador pode qualificar, eu preciso de gente que tem uma grande qualificação, que desempenha múltiplas tarefas, considerando-se esse novo modelo de produção. Não é mais a força, mas o conhecimento que é a locomotiva do desenvolvimento, e, como uma prescrição do Banco Mundial, depois, ali no final, quanto mais instruídos forem os trabalhadores no país, maiores serão suas possibilidades de absorver as tecnologias predominantes e, assim, chegar a um crescimento rápido da produção. Ou seja, precisamos garantir qualidade. Considero que a década de 80 foi fundamental para que as instituições públicas de ensino superior dessem um arranque muito grande no que diz respeito à produção científica, a programas de pós-graduação. Se nós nos reportarmos as 3 universidades aqui do estado de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp, vão perceber que é o momento em que você tem um boom nos programas de pós-graduação, estrito, lato sensus, você tem um boom na formação de professores, doutores. Há um movimento do país de encaminhar esses professores universitários para o exterior, para o doutorado no exterior e pós-doutorado no exterior. O retorno deles faz com que a ciência aqui no estado de São Paulo, fundamentalmente financiada pela FAPESP, que é uma grande fundação de fomento à pesquisa, faça com que o estado de São Paulo dê um arranque e responda com mais de 50% de toda a produção científica do nosso país, mais de 50% da formação de mestres e doutores. Então, é um estado que dá um exemplo a partir da década de 80 do que nós estamos dizendo aqui. É preciso qualificar. E aí a preocupação e a educação básica nesse movimento de universalização. As universidades, como eu disse, não recebem mais do que 20% dos jovens que concluem o ensino médio. E os 80% restantes? Como é que eles estão sendo preparados para enfrentar este mercado? Ou seja, eu estou colocando no mercado jovens egressos do ensino médio que têm a capacidade de entender esse novo momento, de uma formação absolutamente qualificada, que dê a ele a possibilidade de entender e desenvolver e ajudar o país a crescer. Então, eu considero a década de 80 brilhante. O estado de São Paulo, na década de 80, fez algo em 89 maravilhoso para as universidades, que foi o governador Ernesto Scorsese, um decreto de lei de 89, dando autonomia de gestão orçamentária e financeira às 3 universidades públicas, que, no meu entendimento, foi agora discutida por conta de um caso particular, mas que foi fundamental
para que as três universidades do Estado de São Paulo entendessem o seu papel de geradoras do conhecimento, transmissoras do conhecimento e uma base sólida para que esse Estado se destaque na federação. Eu não tenho a menor dúvida de que uma das grandes, dos grandes pilares do desenvolvimento do Estado de São Paulo e como foi, mas o papel das três universidades, claro, agora com as federais se expandindo e com as privadas entendendo o seu papel também na questão da ciência, dando uma solidez na formação dos profissionais de nível superior. Aí eu me reporto, evidentemente, aquilo que me interessa hoje, que é a educação básica. Nós estamos pegando esses 80%, então estamos dando a eles a formação que o país precisa. A próxima, por favor. Na década de 90, de novo, problema econômico que faz com que haja a necessidade da busca da racionalidade. Em paralelo a isso, na década de 90, o envolvimento, primeiro, o Estado mínimo versus o Estado necessário, uma discussão muito rica, do tipo, bom, aquilo que o Estado não precisa fazer, ele não deve fazer. Então, surgem as organizações não governamentais, o terceiro setor tendo um papel fundamental na economia e também na educação. Na realidade, você tem hoje, na educação, fundamentalmente na educação básica, a participação do terceiro setor ligado à educação e tem dado um apoio enorme. Fundação Lema, Natura, Itaú Social, enfim, posso citar muitas das instituições que têm foco na educação básica e que têm trabalhado de forma intensa no sentido de nos auxiliar na formação de professores, na questão de tutoria, na questão de liderança, enfim, em várias ações. O que eu considero importante também na década de 90 é de que a universalização, que se iniciou em 70 e que estamos aí há 40 anos na universalização, ela enfrenta, a partir da década de 90, o conceito de que nós temos hoje nas escolas a sociedade. Claro. Quer dizer, se antes da década de 70 nós tínhamos uma educação básica, pública, muito sólida, um professor muito bem preparado para exercer o seu papel na sala de aula, uma condição de mestre e aluno, o conhecimento era de domínio do professor, que transmitia e o aluno aprendia, na década de 90 isso muda radicalmente com a presença da internet, inclusive. Você tem hoje os profissionais não como únicos detentores do conhecimento, mas tendo um papel mais de tutoria na sala de aula, e você tem um jovem hoje extremamente antenado em todas as informações, com todas as ferramentas que dispõe, e que não está mais muito satisfeito com aquela escola tradicional que, depois da guerra, dava uma educação pública básica de qualidade. É um jovem que precisa de uma outra configuração de sala de aula, de um outro relacionamento entre quem está ensinando e quem está aprendendo. Eu acho que esse é o grande desafio hoje. É como evitar que esse processo de universalização, que procurou de forma muito justa sobre a ótica social, garantir o acesso, é agora garantir a permanência. Quer dizer, o risco que se corre é a evasão de jovens das escolas, fundamentalmente por um modelo de escola que ainda segue as mesmas diretrizes do século retrasado. Eu não vou dizer do século passado, do século retrasado. Esse, na minha opinião, é um grande desafio. É um desafio de entender que você tem um corpo de profissionais que nem sempre está familiarizado com todas as tecnologias e tem um corpo de alunos que está 100% familiarizado. É uma diferença etária fundamental. Você tem um corpo de professores acima de 45 anos, na Secretaria de Estado da Educação, em 10 anos, 30% do quadro se aposenta. Esse 30% do quadro ele tem aí mais de 40 anos de idade, que não transpira tecnologia e tem uma meninada na sala de aula que está com o celular e que está antenado. Ou seja, é um confronto complexo, rico, porque abre uma série de oportunidades, mas que tem que ser rapidamente resolvido. Nós temos que trabalhar isso de forma muito rápida, de forma muito inteligente, para poder continuar com esse processo de universalização, de acesso, mas garantindo que o menino ele não pense em evadir por não estar satisfeito com esse ambiente. Então, é um momento muito rico, é um momento muito difícil, porque as universidades no nosso país, apesar de um discurso de muita modernidade, tem uma prática muito conservadora. Digo isso com
muita tranquilidade por ter sido reitor de uma universidade pública aqui. Não tenho nenhum preconceito em dizer isso. Há um certo corporativismo acadêmico que está afastando o professor formado nas licenciaturas da realidade da sala de aula. A sala de aula hoje é outra. A sala de aula hoje é uma sala de aula em que você tem a criança com deficiência física e intelectual presente por um processo de inclusão. Está ali na sala de aula. Você tem bem o jovem da periferia, cuja realidade é de violência, que está ali na sala de aula. Então você tem todo um entorno social que está presente na sala de aula, porque é a sala de aula a que pode dar dignidade de formação a ele, que evidentemente pode fazer com que ele tenha, através da educação, possibilidades que sem educação jamais teria. Então é um movimento de inclusão que procura garantir a este jovem a presença na sala de aula. Ou seja, é um momento muito rico em que discussões pedagógicas e discussões de gestão. Estamos passando na Secretaria de Estado de Educação desde 2012 por um processo de reestruturação administrativa enorme, enxugando e eliminando fases intermediárias entre a administração e as escolas, contratando, através de concurso público, através de cargos criados pela Assembleia Legislativa, profissionais da área da nutrição, profissionais da área da tecnologia, e eu não tenho a menor dúvida que nos próximos anos, profissionais da área da saúde. Nós teremos que ter psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais presentes nas diretorias de ensino para uma assistência de saúde, considerando-se o entorno com o qual e as pessoas com qual nós trabalhamos. Semana passada nós fechamos com o Polícia Federal aqui em São Paulo a Operação Delegada, que foi autorizada pelo governador Leopoldo, e que teremos 2 policiais na porta nas escolas de maior índice de violência aqui na cidade de São Paulo. Então é a educação fazendo segurança, saúde e desenvolvimento social. Quer dizer, eu não tenho dúvida em dizer que a escola é hoje o locus de presença de uma parte da sociedade excluída e a educação procura incluir. De todas as formas. E quando os indicadores e resultados que fundamentalmente analisam português e matemática são expostos, não entendem a responsabilidade pública no nosso país da educação básica. Não entendem. Não entendem que a educação básica pública, e aí eu extrapolo a minha fala, eu não me atenho ao Estado de São Paulo, mas eu faço uma fala para todos os estados da federação, tem um papel, uma responsabilidade pública social fantástica. Desde transportar o aluno da sua casa até a escola, levá-lo de volta, até dar-lhe uma merenda absolutamente balanceada que garanta a ele uma alimentação digna, material escolar, uniforme. Então é todo um entorno que nós não estamos nem falando em português não. Nós estamos falando de levar, alimentar, garantir a presença. É fundamental para que, como eu disse, milhões de crianças e jovens tenham a possibilidade, através da educação, de terem cidadania e de terem uma perspectiva de futuro. A próxima, por favor. De novo, a próxima. Muito bom. Então, situação atual, o contexto pós-moderno em que atuam as políticas públicas. Primeiro, desenvolvimento da economia, países emergentes entrando no jogo competitivo mundial. Ou seja, não tem conversa. Se nós quisermos vencer essa batalha, temos que qualificar essa mão de obra. E, de novo, 80% dos jovens que concluem o ensino médio estão entrando no mercado de trabalho. Não estão indo para o curso superior. Ou seja, eu não tenho dúvida, se o país tem pretensões de uma posição de destaque desse cenário mundial, é fundamental que esse jovem seja trabalhado. Ele tem que ser o foco. A educação básica, principalmente o ensino médio, tem que ser prioridade. Segundo, o crescimento econômico versus desenvolvimento. Ou seja, há uma necessidade urgente desse equacionamento da rápida questão social. Como eu disse, os recursos de educação estão hoje sendo utilizados para fazer segurança, saúde e desenvolvimento social. Percebe-se na execução orçamentária e financeira um crescente de impactos que não da educação no nosso orçamento. Transporte, de um ano para outro, nós dobramos o recurso de transporte. Quer dizer, o custeio para viabilizar, chegar, alimentar e garantir a escola tem impactado os orçamentos de forma violenta. Ou seja, há necessidade de uma rediscussão da questão tributária no nosso país. A distribuição de recursos federal, estadual e municipal. Nós, no Estado, estamos socorrendo os municípios, através de programas de transporte, através de construção de creches, que os municípios, em última instância, respondem pelo ensino fundamental nos anos iniciais por conta da municipalização,
estão encontrando uma dificuldade enorme de garantir essa municipalização. E, por outro lado, a própria Lei de Diretrizes da Educação mostra que até 2016 e 2020, de 2016, 100% dos alunos do município do ensino infantil, e 2020, 50% dos alunos de idade de creche, 0 a 3 anos nas creches. Essa é uma carga em cima dos municípios, muitos dos quais com pouca condição financeira, enorme. Ou seja, o Estado ele é um parceiro. O regime de colaboração Estado, município do Estado de São Paulo é muito rico, está viabilizando uma parceria. De novo, considerando que 82% das crianças que concluem o 5º ano, ou seja, o ensino fundamental, anos iniciais, ingressam no Estado a partir do 6º ano. 82%. Não dá para não entender que é necessária uma integração do Estado e do município, porque este menino que está saindo do município está entrando na escola estadual. E entrando na escola estadual não pode haver ruptura entre a sua formação no município e a formação do Estado. Essa ligação Estado-município, sobre a ótica pedagógica, ela é imprescindível. Não só regime de colaboração, merenda de transporte, mas inclusive pedagógica. Pressão para a educação, aumento da escolaridade, do nível de educação, é uma pressão da sociedade que tem que acontecer. Política educacional, a emergência de novas tecnologias produtivas, comunicação e informação amplia as exigências educacionais, sem sombra de dúvida, e a impossibilidade de entender o mundo e abordar os problemas a partir de esquemas totalizantes. Não dá mais para entender a partir desses esquemas totalizantes. A próxima, por favor. Muito bom. Bom, essa não apareceu aqui no meio, mas essa transparência quer dizer o seguinte: automatização, automação, informatização, telecomunicação, velocidade de produção, distribuição e consumo, levando a necessidade de uma formação do nosso jovem para esse novo cenário de competitividade e necessidade desta formação, ela entra em choque com um modelo de educação básica em que recursos materiais estão cada vez mais escassos, racionalização e diminuição do Estado, em especial em função da necessidade de universalizar a prestação de serviços. Ou seja, é fundamental que se entenda de que as demandas que são trazidas hoje no que diz respeito à formação exigem do Estado uma resposta rápida. E, lamentavelmente, essa resposta rápida nem sempre ocorre. Fundamentalmente porque a legislação nos impede uma resposta mais rápida. E que os órgãos de controle, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, têm tido uma atuação extremamente incorreta no sentido não só de verificar a aplicação legal dos recursos, mas o resultado da aplicação dos recursos. Há um novo movimento no país em que os órgãos de controle estão checando relação de causa e efeito. Recurso aplicado na educação está gerando aquele conhecimento que eu preciso? Esse tem sido o movimento no qual nós estamos inseridos. O próximo, por favor. Pode continuar, por favor. A próxima. Bom, esse é o cenário. Um cenário de universalização, um cenário de inclusão, um cenário de uma formação profissional não entendendo a realidade da escola e um cenário de um jovem absolutamente ávido por um mecanismo de conhecimento para que ele possa rapidamente ter a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho com as competências que o mercado exige. Como é que a Secretaria enxergou isso desde 2011? A próxima, por favor. Bom, o esforço do governo, da sociedade civil e fundações ONGs aqui no Estado de São Paulo tem, desde 2011, trabalhado num programa chamado Educação de Compromisso de São Paulo, que tem dois objetivos claros. O primeiro, a criação desse plano, desse programa ambicioso do Estado de São Paulo, em que nós temos metas de curto prazo, 4 anos, e de longo prazo, 20 anos, que procura transcender uma gestão. É um programa do Estado de São Paulo. E o segundo é a viabilidade de um programa e um modelo de governança para o acompanhamento. Ou seja, foi criado um programa, um olhar no ano 2030, e o escritório de projetos da Secretaria que está acompanhando as ações do programa. A próxima, por favor. Esse programa tem 2 grandes objetivos. O primeiro deles é São Paulo evoluir nos rankings internacionais, ou seja, ter a cada avaliação externa uma posição melhor, e aquilo que para mim é absolutamente fundamental, caso contrário, na educação básica nós não conseguiremos evoluir, é ter professor em sala de aula. O momento em que o país passa faz com que haja uma fuga dos jovens que porventura poderiam ser professores para outras posições no mercado, ou seja,
há necessidade de você ter um processo competitivo salarial com o mercado para atrair bons jovens e segurá-los dentro do magistério. Na próxima, por favor. Essas são as bases do programa. Eu não vou entrar em muito detalhe nas bases do programa, mas é importante que eu diga que elas surgiram em 2011, a partir de mais de 70 reuniões que fiz com mais de 20 mil profissionais da rede, em que eu pedi que os profissionais da rede se manifestassem sobre a educação básica pública do Estado de São Paulo. Todos os 6 segmentos que compõem a rede, diretores, professores, supervisores, professores coordenadores, funcionários, nós nos reunimos com mais de 1000 pessoas e que eles tiveram a possibilidade de apresentar e documentar. Eu pedi que eles discutissem educação sobre, considerando-se 3 vetores. O primeiro é o que julgavam que ia bem aqui no Estado de São Paulo, na educação básica pública. Segundo, aquilo que julgavam que poderia melhorar. E terceiro, que sugestões estariam dando ao secretário no sentido da construção, que eu chamo de uma construção coletiva, de uma política pública de educação. Recebi mais de 6 mil documentos, riquíssimos, documentos administrativos muito ricos, documentos pedagógicos muito ricos, que foram trabalhados pela Secretaria e no final do ano de 2011, o governador Geraldo Alckmin assina um decreto lançando um programa, que é um programa que tem 5 pilares, que são os pilares que apresento aqui nesta tela. O primeiro é entender que educação significa pessoas, ou seja, ter uma gestão de pessoas muito eficiente. Segundo, uma gestão pedagógica com foco em resultado. Essa criançada tem que aprender, não percamos tempo com atividade meio, vamos focar na atividade fim, o que importa é que elas aprendam. O terceiro, o Estado de São Paulo lançou as bases para um novo modelo de escola. Nós temos que entender que, principalmente no ensino médio, mas isso vale para as crianças de 6 até 17 anos de idade, não é possível ter um modelo único de educação hoje. Não é possível. Você tem uma rede, de novo, muito complexa, 5 milhões de crianças e jovens que têm desejos, projetos de vida diferentes. Você tem que viabilizar a de que o jovem opte em função do seu desejo. Ou seja, entender que é viável você ter diversos modelos e o jovem optar por um modelo que mais lhe interessa. Rapidamente, depois comentarei a base desse terceiro pilar. A grande mudança da Secretaria, que é uma mudança de gestão, de organização e financeira, a reestruturação pela qual nós passamos, cujo objetivo é a descentralização para as escolas com autonomia. E o último é o envolvimento do terceiro setor, da sociedade civil. Nós temos hoje dezenas de ONGs que trabalham com a questão da educação, trabalhando conosco na Secretaria, discutindo educação conosco na Secretaria. A próxima, por favor. Muito bom. Ou seja, a necessidade de atender a demandas cada vez mais fragmentadas de públicos variados, que é o nosso universo. A demanda por respostas rápidas a problemas específicos. Quer dizer, a resposta tem que ser muito rápida. O jovem hoje não quer esperar, ele precisa de uma resposta rápida. E a atuação crescente de atores sociais espalhados, que vão desde organismos multilaterais até associações de bairro, ONGs e sociedade civil organizada, leva àquelas 3 questões. Primeiro, posta em dúvida a elaboração de políticas públicas universalizantes, como se caracterizaram a ação do Estado nos últimos 20 anos. Não dá mais para você ter uma ação universalizante, única. Não dá. O momento é outro. Nós temos que entender essa nova realidade. Segundo, a perda do timing tradicional de formulação, implementação e avaliação da política pública. Nós, na área de educação, somos muito lentos. Nós perdemos o momento da história. Então, não dá mais para perder o momento da história. A cada ano que passa, milhões de jovens saem do ensino médio. Milhões. Vão sair do ensino médio. Então, a cada ano que passa, se esse menino não estiver preparado, nós estamos colocando no mercado jovens que não tiveram aquilo que tem direito, que é essa educação pública de qualidade. E, como terceiro ponto, que o Estado não é mais, agora, o único formulador ou o implantador de políticas públicas. Na realidade, eu entendo o Estado hoje como um catalisador, um avaliador e um agregador. Nós temos que entender o papel do terceiro setor nesse sentido e do setor privado nesse sentido. É preciso entender esse papel, é preciso entender e trabalhar em conjunto com esses atores também. Ou seja, não é possível uma ação única, não podemos perder mais tempo e temos que encontrar parceria. Esse é o caminho
para a educação básica, que o ensino superior encontrou antes, mas que a educação básica não pode deixar de encontrar. Próximo, por favor. Bom, a Secretaria optou por contemplar a diversidade de forma diversificada. Vou citar alguns exemplos e com eles eu encerro a minha fala. O jovem do ensino médio tem que ter domínio de idioma também. Então nós criamos 223 centros em funcionamento no estado de São Paulo todo, oferecendo cursos gratuitos de inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. Mandarim, agora também num convênio com o Instituto Confúcio aqui da Unesco. No ano passado nós encaminhamos 352 jovens para o exterior. Os alunos que estavam matriculados nos cursos na rede de inglês, francês e espanhol passaram por um processo seletivo. Esse processo seletivo viabilizou que fossem para a Argentina, para a França e para a Inglaterra numa imersão de 20 dias estudando idioma. Agora, no final do ano, eu mando mais 239 jovens também para a Espanha, a Inglaterra e a França, com o objetivo de mostrar para este menino que vem de uma família no intuito, sob a ótica social, socialmente falando, vulnerável, que ele pode. É o desafio e a capacidade do jovem de responder a uma demanda. O perigo do nosso país é caminhar por um processo em que o mérito seja deixado de lado, em que o Estado é obrigado, ou o Estado é obrigado a conceder. O entendimento de que nós temos que desafiar esse jovem. Nós temos que fazer com que ele passe por um processo de desempenho. Fazer com que ele desempenhe. E em desempenhando, reconhecer o desempenho premiado. O próximo, por favor. Educação de jovens e adultos considera esse tema absolutamente apaixonante. Em 2013, nós atendemos em 1.516 escolas em estadual, 214 mil alunos, fora da faixa da relação idade-série. Alunos que, a princípio, estavam excluídos do sistema educacional e que nós chamamos de volta, para que eles possam, nas escolas, à noite, terem o que nós chamamos de EJA. O EJA fundamental, o ensino fundamental é do município, o EJA do ensino médio é do Estado. É extremamente importante o conceito de tecnologia. O grande problema do nosso país, eu acho que a minha fala aqui ela não vai surpreender, mas é a questão de infraestrutura. A nossa grande ação com a Telefônica é viabilizar a infraestrutura para levar a internet a 5.400 escolas. E algumas delas têm que ser via satélite, porque eu não consigo levar nem a fibra óptica, nem o cabo de cobre. É viabilizar a que haja a possibilidade do jovem utilizar novas tecnologias e o professor também para dinamizar esse processo. A proposta da Secretaria foi criar num currículo que a Secretaria tem chamado Currículo Mais, objetos de aprendizagem para que o professor na sala de aula busque e dinamize a sua aula. Esse é um movimento que é absolutamente fundamental para que o aluno se sinta mais inteirado no seu ambiente. É um movimento difícil, porque dos 240 mil professores ativos da rede, um terço, como eu disse, se aposenta em 10 anos, que é o terço que a tecnologia não consegue mais atrair. O terço médio é um terço em que eu posso formá-lo, porque conhece a tecnologia, dá para trabalhar. E agora os 59 mil professores que nós acabamos de contratar nesse concurso público têm a tecnologia como ferramenta do dia a dia. Ou seja, é um público heterogêneo que precisa de uma tratativa diferenciada. Não dá para você colocar num pacote de cima para baixo determinando que ocorra, porque a resistência é enorme e os profissionais não estão preparados. É um processo que tem que ser de baixo para cima. Fornecer a possibilidade de deixar que por um processo de adesão a tecnologia seja mais um instrumento pedagógico para essa relação professor-aluno em sala de aula. As escolas de tempo integral no estado de São Paulo, hoje nós temos 182, o ano que vem nós teremos 250. É uma nova carreira do professor de ensino médio, agora dos anos finais do ensino fundamental e a partir de 2015 dos anos iniciais. Os 3 ciclos, primeiro ao 5º ano, 6º ao 9º ano e ensino médio. Eu ofereço ao professor um contrato de exclusividade. Ele assina comigo um contrato de exclusividade. É um contrato que, para os anos do ensino fundamental, é das 7h30 às 4h30 da tarde. Para o ensino médio, das 8h30 às 5h30 da tarde. Ele fica na escola com o aluno. Ele desenvolve no aluno o projeto de vida do jovem. Ele tira as deficiências de aprendizagem e participa da formação do aluno. O resultado que nós tivemos, depois de 2 anos de trabalho com as escolas de ensino integral, é absolutamente inacreditável. A melhoria na formação do jovem
os resultados de aprendizado dos jovens é fantástico, mostrando que não falta competência para os nossos alunos, não falta interesse para os nossos professores. É que, na realidade, a educação básica no nosso país, o professor tem 2 ou 3 empregos. Que professor com 2 ou 3 empregos consegue se dedicar a cada um deles? Tem muito. Só na rede do Estado de São Paulo eu tenho hoje 22 mil professores afastados por licença médica, mais 12 mil readaptados. 34 mil profissionais não estão na sala de aula. Criamos na Secretaria um processo de perícias médicas, o governador autorizou que eu tirasse do Departamento de Perícias Médicas do Estado e tivesse dentro da Secretaria, com médicos peritos credenciados e formados na Secretaria, em 35 postos do Estado de São Paulo, um processo de perícia próprio que derrubará de 10% para 6% o índice de absenteísmo. Mas, na realidade, ainda há muito absenteísmo. Ou seja, a escola de ensino integral, ela objetiva dar ao professor a possibilidade de, com um salário melhor, eu corrijo em 75% do salário dele, se ele assina um contrato de exclusividade comigo, ele permanece na escola e o desenvolvimento desses alunos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado fizemos um congresso de iniciação científica e um dos trabalhos premiados tem nos Estados Unidos agora um congresso internacional de iniciação científica. Iniciação científica, jovem de ensino médio, escola pública. É fantástico. Então, há muita competência. O que precisa é dar para esse menino a chance de desenvolver. A próxima, por favor. Bom, esse que eu chamo de novo modelo de educação integral, em que eu considero, além da escola de ensino integral, um programa que foi criado na Secretaria a partir de 2011, em que nós aproveitamos aqueles meninos que não passaram no vestibular do Centro Paula Souza do Instituto Federal Tecnológico. Eu fiz as contas. Em torno de 120 mil jovens que se inscreveram para um processo seletivo, quer seja no Centro Paula Souza, quer seja no Instituto Federal, para ter uma formação técnica de nível médio, não passaram, estão nas minhas escolas. Se fizeram um processo seletivo, queriam ter uma formação técnica. Não há possibilidade, nem do Instituto Federal, nem do Centro Paula Souza, uma expansão para receber esses meninos todos. O que nós fizemos na Secretaria? Nós certificamos mais de 240 escolas privadas de formação técnica de nível médio no Estado de São Paulo inteiro, muitas do Sistema S. Essas escolas privadas, contratei uma empresa que faz toda a gestão do programa. Essas escolas privadas, elas estão oferecendo para os alunos nossos do ensino médio, no contraturno, uma formação técnica de nível médio, eu estou pagando a mensalidade. O menino escolhe o curso que ele quer, toda a gestão do programa é feita pela Secretaria, os supervisores da rede controlam a qualidade do que está sendo oferecido e a presença do menino na sala de aula, e no final do curso o menino recebe o diploma nosso e o diploma da formação técnica de nível médio. Milhares de jovens já com essa formação técnica de nível médio viabilizada mediante esse processo de parceria com o setor privado, estão hoje no mercado de trabalho. A próxima, por favor. E um programa que iniciou esse ano, que eu acho espetacular, é um programa chamado Via Rápida, alunos do 3º ano do ensino médio. A meninada está pronta para sair. O que nós estamos oferecendo para eles? Uma formação rápida, 2 ou 3 vezes por semana, de 4 horas por dia. Eu tenho na capital, na região metropolitana e no interior. Hoje eu tenho 19.800 alunos que têm essa formação rápida, chamado de Via Rápida, curso muito rápido, que dá a ele algumas informações para que ele, concluindo o ensino médio, possa ingressar no mercado de trabalho com uma outra cabeça. A próxima, por favor. Só para mostrar, esses são os cursos oferecidos pela Via Rápida: logística básica, rotina financeira, básica, rotina de escritório, assistente administrativo, recursos humanos, evento, idoso, recepção de atendimento, venda, empreendedor e pequenos negócios, monitor de recreação, turismo, gestor de projetos sociais, como eu disse, quase 20 mil jovens, uma carga horária que varia aí de 80 até 160 horas. 2 a 3 vezes por semana, que esse menino recebe uma injeção rápida de conhecimento para, uma vez saindo lá no final do ano, ter a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. A próxima, por favor. Muito bom. Esse é o programa desse que eu fiz referência, formação técnica de nível médio, concomitante à formação de nível médio. Hoje, no Estado de São Paulo, 22% das matrículas em cursos técnicos estão na Secretaria de Estado de Educação, que não tem nenhuma obrigação e não cabe a ela uma formação técnica de nível médio. Formação técnica de nível médio do Estado de São Paulo cabe ao Centro Paula Souza. Mas eu entendi que esse menino, se eu der a ele a possibilidade, ele pode desenvolver essa aptidão e pode ter um processo de inclusão melhor no mercado de trabalho. A próxima, por favor.
Essas são as edições desse programa. A próxima edição, agora com mais 20 mil alunos, chegarei no final do ano com 84 mil alunos, dos quais quase 23 mil recebem o diploma de formação técnica no final do ano, viabilizando a eles o ingresso no mercado de trabalho com mais competência. Próximo, por favor. E o programa médio, desculpe desafinar, mas eu estou extremamente gripado, então me perdoe. E o programa de ensino médio inovador é um programa em parceria com o governo federal. É muito importante a Secretaria entender que a busca de parcerias, ela não pode excluir o governo federal na busca de parcerias, em que eu tenho hoje 707 escolas conveniadas, chegarei a 1.500 agora em 2014, 707 até 2013, em que o aluno permanece mais tempo na escola, num programa de desenvolvimento da sua competência. Ou seja, modelos diferentes de acordo com o público. O jovem tem que optar. Fundamentalmente no ensino médio, ele não pode ter, como nós temos tradicionalmente, uma matriz de 30 horas de aula, 13 disciplinas, absolutamente enrijecida. Isso tem que acabar no país. Nós temos que ter a possibilidade desse jovem ter, à luz do seu desejo, a possibilidade de opção. A próxima, por favor. Muito bom. Ainda bem que acabou junto com a minha voz. Senhores, muito obrigado pela atenção.